Olá, seja muito bem-vindo ao Caminho 317. E hoje nós vamos comentar alguma coisa sobre a lição da Escola Sabatina dos Jovens. Então a lição ela tem por esse título Sucessor, Lições de Fé e Liderança no livro de Josué. E a lição dessa semana, o título dela é Lições sobre Liderança. Então, basicamente aqui está narrando sobre a postura que Josué teve no embate ali, no primeiro embate, que, vamos dizer assim, a primeira batalha ali que Israel teve que travar com um dos povos ali daquela região de Canaã, que foram os amalequitas. Então, a lição parece dar a ideia de que essa postura que Josué teve, porque é a primeira vez que é mencionado o nome de Josué na Bíblia, então essa postura dele, isso possibilitou aí que ele fosse o candidato aí ideal para assumir o posto ali, o lugar de Moisés. Então, nosso texto base é Êxodo, capítulo 17, dos versos 8 a 16, e aí vamos ver algumas coisas desse texto que a gente pode extrair, né, de lição sobre isso. O texto, então, é uma história relativamente conhecida, que é essa batalha que houve entre Israel e os amalequitas. No livro de Êxodo não tem muito assim, não tem explícito, pelo menos, qual foi a razão desse ataque. Se você for no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, ali a partir do verso 17 em diante, vai dizer que lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Então parece que Amaleque aqui viu uma oportunidade, o povo de Israel tinha acabado aí de sair do Egito. No próprio capítulo 17, no início do capítulo, tem aquele episódio lá da falta de água, que o povo reclama e tudo mais, né? Moisés ele chega a ferir a rocha para que saia dela a água. Então talvez ali Amaleque viu uma oportunidade de cercar ali Israel. E aqui nós temos algumas, pelo menos nessa história tem duas cenas interessantes. Uma delas está descrita aqui no texto, que é quando Moisés vai levantar suas mãos para interceder pelo povo, e no campo de batalha tá Josué liderando aí os israelitas contra Amaleque. Tem algumas coisas interessantes aqui, né? Se a gente vê alguns elementos aqui, eles são conhecidos na narrativa do Êxodo. Por exemplo, essa ideia do Moisés está com seu bordão, né? O bordão de Deus que ele fala aqui. Então esse bordão ele estava presente em todas aquelas situações ali das pragas do Egito, etc. Tem esse termo que pra gente é um termo bem comum, essa ideia de amanhã, né? Amanhã estarei eu no cimo do monte, no caso Moisés aqui, né? E o bordão de Deus estará na minha mão. Então essa ideia de amanhã também aparece nas narrativas lá das pragas, né? Então amanhã, viria tal praga, ou então cessaria tal praga. Então tem elementos aqui suficientes para dizer que Deus estaria com o seu povo aqui nessa batalha contra Amaleque. E aí então tem dois cenários que dá pra gente imaginar aqui. Um deles duas cenas, né? Que uma delas seria Moisés aqui intercedendo. Depois o texto vai dizer que as mãos deles cansaram, etc. Aí eles conseguiram uma pedra para ele sentar. Aí Arão e Ur estavam, né, tentando sustentá-lo aqui. E do outro lado, né, o embate acontecendo. Então essa cena que é narrada, o texto vai dizer que Josué, ele acabou liderando, né, os israelitas, assim, ele usa essa ideia, né, desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada, então eles conseguiram vencer essa batalha. Agora, o mais interessante é que no livro de Números, passado aí algum tempo, nos capítulos 13 e 14 ali, que tem toda aquela ideia de eles enviarem homens ali para espiar a terra e tudo mais, um dos povos que aparece, que meio que desanimou o povo de entrar na terra, foram justamente os amalequitas, né? Então eles aparecem aqui, né, outros povos também, mas os amalequitas, eles aparecem aqui como um dos povos aqui que meio que os israelitas ali ficaram com certo receio de tentar adentrar a terra. Sendo que eles já tinham uma prova de que eles puderam vencer os amalequitas naquela batalha lá, de Êxodo capítulo 17. Então essa é a história narrada no texto-chave aí da lição dessa semana. Bom, mas como tá falando da primeira vez que aparece o nome Josué na Bíblia, tem algumas coisas interessantes. O próprio livro de Números, no capítulo 13, são escolhidos aqui aqueles que iriam espiar a terra. No verso 8, então, aparece aqui o Oséias, o filho de Num, que ele é da tribo de Efraim. E no verso 16, vai dizer que Moisés, ele troca o nome de Oséias aqui por Josué. No nosso idioma, existe aí uma diferença grande, né? Se você for ver entre o nome Oséias e Josué. Parece que são nomes completamente diferentes. Mas em hebraico, se você pudesse ver, esses são nomes parecidos, porque eles vêm da mesma raiz. Então existe essa raiz Yashá, que dá essa ideia de salvar, libertar, ou até resgatar em alguns momentos. E o nome deles está conectado a essa raiz. Você pode nem saber de hebraico, mas pode ver que existem símbolos que são semelhantes, né? Porque justamente
a raiz da palavra está embutida no nome dos dois. E aí, então, em termos de tradução, existe uma certa questão aí, como que seria a tradução desses nomes? Isso porque a mudança de nomes na Bíblia geralmente representa uma mudança de vida daquele personagem. Por exemplo, você pega o caso de Abrão, que mudou para Abraão, né? Avram para Avraham. Então, o nome dele antes significava o pai exaltado e depois se torna ali o pai de muitas nações, né? Jacó para Israel e assim por diante. Aqui no caso, a Bíblia não deixa muito explícito qual é a ideia da mudança dos nomes. Eu procurei até alguns comentários, alguns materiais que eu tenho aqui, e também nenhum, assim, eu achei tão conclusivo, assim, o que eles dizem. Basicamente, o tom médio deles, que os comentários falam, é que a ideia de Oséias, né, o Roshea aqui, Roshea significaria algo como aquele que libertou, né, alguém libertou, no caso, né. Então esse ele aqui, ele estaria implícito que pode ser Deus, inclusive, mas pode ser qualquer outro personagem. Já o Josué, né, o Yehoshua aqui, aí sim ele já teria a partícula aí do nome de Deus. Então aqui realmente já teria o nome de Deus associado. E isso, de novo, né? A gente não tem necessariamente na Bíblia algo explícito dizendo por que foi isso, mas de fato esse seria aquele que seria o sucessor de Moisés, e no seu nome teria essa partícula aí de Deus, mostrando aí que é Deus que salva, que é Deus que liberta e tal. E é justamente outros episódios que fez com que ele se tornasse aí o sucessor de Moisés. Tem alguns episódios assim, não são muitos, mas dá pra gente dar uma olhada. Por exemplo, Josué, ele já é meio que associado ali, meio que um assistente ali de Moisés. Talvez até Josué fosse ali vamos assim, responsável pela parte militar, vamos dizer assim, de Israel, né? Então aparece aí muito o Josué como seu assistente. E no próprio livro de Deuteronômio, eu imagino que a lição, ao longo das lições, isso aí vai ser mais trabalhado. Então, o próprio Senhor ordena a Josué aqui, né, que ele vai ser o que vai introduzir os filhos de Israel na terra, né, na terra de Canaã, que Deus tinha prometido para eles. Então, de novo, essa postura que ele teve, Josué, nessa batalha dos amalequitas, confiando que Deus iria os livrar e etc., a própria postura que ele teve lá no livro de Números, quando eles foram desafiados ali, e tanto ele como o Caleb, eles se colocam, né, eles dizem a toda a congregação, né, que se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra, né? Nós teremos essa terra que manda Lishmel. Então, a própria lição, ela vai trazer essa ideia que foram essas atitudes que possibilitaram que Josué fosse, de fato, o sucessor de Moisés. Então tem esses trechos do tipo, Josué foi à luta com coragem porque confiava que Deus daria vitória, lá em Êxodo 17. Foi essa dependência, eu acho que esse é o ponto importante aqui da lição, foi essa dependência do poder divino que marcou sua liderança dali em diante. Então, tem um comentário que eu trouxe aqui, que ele corrobora justamente com isso que a lição disse, que ele diz assim, no versículo 10 lá do Êxodo 17, lemos que Josué obedece à ordem de Moisés de lutar contra os amalequitas. Este é outro indício do que está por vir. É precisamente a obediência de Josué que o torna um sucessor adequado para Moisés. À medida que o Pentateuco avança, a obediência de Josué é frequentemente contrastada com a desobediência dos israelitas. Eu acho que esse é o ponto central, que talvez a gente consiga aí tirar uma aplicação. Por exemplo, no episódio lá de Números, que eles vão espiar a terra, eles não sabiam ali qual seria o resultado, mas Josué, por já ter essas experiências com Deus, eu acho que esse é o ponto, por ele ter essas experiências prévias com Deus, confiando em Deus e enfim, Deus mostrando o seu poder, etc., ele pôde ali, junto com Caleb, eles foram firmes ali, se colocaram, não, mas a gente não sabe o que vai acontecer, mas se Deus estiver conosco, nós vamos conquistar essa terra. Então eu acho que uma mensagem que a gente pode tirar disso tudo é que essas experiências prévias com Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, que tá fazendo, claro, também, mas que ele já fez, isso serve de fundamento pra gente, serve de base para que em situações novas, desconhecidas para nós consigamos, assim, ter aquela memória de que a gente olha para trás, poxa, mas ali Deus me supriu, ali Deus me supriu. Então, claro, existem várias situações em que a gente não alcança muitas vezes o que a gente quer, o que a gente gostaria, mas se tivermos nas mãos de Deus, com certeza, ele dá o melhor que a gente precisa. Então essa, eu acho que a grande lição aqui que a gente pode tirar desse texto, dessa passagem da lição dessa semana, é justamente que essas experiências aí, elas nos conduzem para nós termos cada vez mais confiança em Deus no futuro, principalmente nas situações que a gente são extremamente desconhecidas para nós, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma para você, e se você gostou desse vídeo, eu vou pedir só que você deixe o seu like, se quiser escrever um comentário, e também, se quiser compartilhar com alguém que você acha que esse vídeo possa ser útil. Eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!